Ciclocomputador com GPS da marca Magene, modelo C406. Esse é o GPS que no vídeo de hoje eu vou te passar um tutorial completo para você aprender a configurar ele do mais absoluto zero. Então, para você que acabou de adquirir esse dispositivo, fica comigo que eu vou te explicar o passo a passo para você configurar ele de forma completa e bem prática. Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Esse aqui vai ser um tutorial bem completo para você poder configurar o seu Magene C406 do mais absoluto zero. Então provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco longo mesmo, tá? Mas é muito importante que você assista ele todo, principalmente se você ainda não configurou nada, é a primeira vez que está utilizando. Eu vou te passar informações importantíssimas aqui para você aprender tudo sobre ele. Mas se de repente você quer saber apenas alguma configuração específica, vá lembrar que esse vídeo também está dividido em subcapítulos e você pode consultar todos eles aqui na descrição do vídeo mesmo, onde você vai ali, clica em algum dos subtítulos e talvez você já pula direto para a parte que te interessa mais. Mas como eu disse, se você está configurando pela primeira vez, vale a pena assistir ele todo. E sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso tutorial. Vamos ao passo a passo. Primeiro de tudo, pessoal, para poder configurar o seu equipamento, você necessariamente precisa de um smartphone. Não é possível que você configure ele pelos menus. Inclusive, se você ligou ele pela primeira vez, você vai estar vendo aí que ele está numa tela travada, numa tela diferente, e você aperta nos botões e ele não faz absolutamente nada. Isso é normal, ele só vai fazer a partir do momento que você conectar ele e der o primeiro comando, conforme eu já vou te explicar aqui, tá bom? Então, infelizmente, ele não tem função de configuração diretamente nos menus internos dele. Você pode navegar, como eu vou te mostrar depois, mas você não consegue configurar nada por aqui. Então, realmente você precisa de um smartphone para poder configurar. Então, nosso primeiro passo, deixa o teu equipamento de lado, pode inclusive ficar desligado. Bom, então agora me acompanha aqui na tela do meu celular. Primeira coisa que você precisa fazer é instalar o aplicativo chamado OnLap Fit. É um app muito comum na sua loja de aplicativo aí, basta você entrar no seu Apple Store, se for um iPhone, ou então na Google Play, se for Android. E lá você digita aí OnLap Fit, baixa esse aplicativo e o próximo passo, lógico, é você logar nele. Então você vai fazer um cadastro manualmente mesmo, clica em fazer cadastro se for a primeira vez que você está acessando, ou então já clica diretamente em iniciar a sessão se você já tem um usuário. No meu caso eu já tenho um usuário, eu vou iniciar a sessão passo a passo, galera, do zero, tá? Então eu vou colocar aqui as minhas informações. Vou iniciar a minha sessão. Ok. Inclusive eu já tenho algumas configurações, mas eu vou mostrar tudo aqui para vocês de qualquer forma, tá bom? Ainda sem conectar o seu dispositivo, você primeiramente faz a configuração do seu perfil aqui no app. Então eu recomendo que você clique aqui no canto inferior direito, onde está eu, que é no seu perfil. Aqui você pode preencher com todas as suas informações. Faz aí o seu, eu já fiz o meu aqui, como por exemplo aqui, ó. Eu já coloquei o meu nome, meu segundo nome, todas as informações eu vou colocando aqui de acordo com os meus dados. Então já preenchi tudo aqui, galera, ó, tá vendo? Já preenchi todas as minhas informações aqui, você preenche aí com a sua. Recomendo que você primeiramente já faça isso, já deixa tudo pronto, tá bom? Já no menu de aplicativos autorizados é super importante você já configurar isso também. Então você vai clicar em aplicativos autorizados e aqui são os aplicativos que você tem como compartilhar a atividade que você vai fazer aqui no seu dispositivo. Eu no meu caso aqui vou ativar somente o Strava, por exemplo. Então vou clicar aqui no Strava. Aqui vou abrir o meu aplicativo do Strava. Nessa página aqui eu clico em autorizar. Vai lembrar que se você também quiser acionar o Strava, você precisa estar com o seu Strava logado. E eu vou clicar agora aqui em autorizar. Esse procedimento é para que depois, quando você passe a sua atividade do dispositivo para o aplicativo aqui no seu smartphone, automaticamente o aplicativo joga a sua atividade para o Strava, tá? Então é muito importante você fazer isso agora, depois eu vou te mostrar isso na prática, mas já tem que configurar. Observe que já está marcado como ok, ou seja, já estou compartilhando com o Strava. E aqui em cima, nessa opção de envio automático, isso significa que a partir do momento que eu transferir a minha atividade do GPS direto para o celular, automaticamente, sem que eu precise fazer nada, já vai para o Strava.
As demais configurações já está pronto. Agora sim, o próximo passo agora nós vamos finalmente conectar no nosso dispositivo. Então se você clicar aqui em meu computador de bicicleta, observem que eu não tenho nada e nós vamos conectar pela primeira vez. Então agora o que eu preciso fazer? Simplesmente ligar o meu dispositivo. Já estou com o meu dispositivo ligado. Ele não tem nada configurado, eu resetei ele para poder mostrar aqui para vocês. Automaticamente ele já tem o seu Bluetooth ligado, como vocês podem ver aqui. Na tela dele, no canto esquerdo superior, você vê aqui um sinal de Bluetooth piscando. Significa que ele já está emitindo o sinal, mas que ele ainda não está conectado. Voltando agora aqui à tela do app, a gente clica nesse campo computador de bicicleta. Ele vai fazer uma busca para tentar encontrar os dispositivos que estão próximos e ele já localizou aqui o meu, ó, 45003-213, que é a descrição desse dispositivo. Cada um tem a sua própria descrição, já está aqui. Este sinalzinho de Bluetooth que está piscando vai parar e vai dar inclusive um bip, então perceba. Nesse passo, conforme está mostrando aqui na tela, você agora precisa pressionar o botão aqui da direita, que é esse botão que tem o quadrado. Ó, segura, pronto. Isso fez com que o meu celular, o meu aplicativo, salvasse esse dispositivo aqui e também aqui nas configurações do dispositivo ficou salvo na memória dele que ele já tem vínculo com o meu celular. Esse processo eu só preciso fazer da primeira vez. Das próximas vezes basta você abrir o seu aplicativo, estando com o Bluetooth do seu celular ligado, automaticamente ele vai detectar. E agora eu posso começar a fazer as primeiras configurações. Se liga aí no passo a passo que é muito importante. Bom, agora aqui o próximo passo eu vou te explicar sobre as funções, tá bom? Depois nós vamos para as páginas, na sequência os sensores e por fim eu vou te explicar como passa para o Strava. Bom, então acompanhando aqui na tela do meu celular, nós vamos em funções. A primeira função, fuso horário, não precisamos mexer porque ele já sincroniza automático de acordo com o seu celular. Então, como está no seu celular, vai ficar ali também. Calibragem de elevação, pode deixar como está padrão mesmo. Lanterna traseira automática, isso é importante. Galera, essa opção é a opção que acende e apaga a luz aqui do visor. Isso ajuda bastante, principalmente para economizar bateria e também para você ter mais praticidade. Por exemplo, se eu deixar desativado essa opção, reparem que toda vez que eu faço qualquer alteração, ele dá um bip. Olha novamente, bip. Bacana porque a gente consegue saber se realmente deu certo ou não. Então é instantâneo, a configuração é muito rápida. Como eu ia dizendo, se eu deixar isso aqui desativado, simplesmente agora a luz não acende mais automática. Toda vez que eu quiser acender uma luz, a propósito, você vai vir aqui e clicar nesse botão aqui de cima, tá? Então segura o botãozinho aqui, ele dá o bip e pronto, ele acendeu a luz. Lógico, como aqui nós estamos tudo muito bem claro aqui no estúdio, a gente não consegue ver a tela acesa, mas no escuro total você vai perceber que ele fica com o backlight dele, ou seja, a luz de fundo acesa, mas eu fiz isso de forma manual. Então agora eu vou desligar novamente, segurando o botão de cima, pronto, ele desligou. Mas então eu recomendo que você deixe isso aqui ligado, ó, lanterna traseira automática. A próxima opção, desligamento automático. Por padrão, ele não vem marcado, ele vem assim desmarcado, mas eu sugiro que você deixe marcado também. Isso eu acho muito importante, aliás, você deixar marcado. Ó, vamos marcar aqui. E aqui ele pergunta qual o tempo. O que seria isso? Seria aquela função que, por exemplo, você ligou o seu dispositivo e aí você não marcou nada, você ainda não iniciou nenhuma atividade. Assim que passar o tempo que você configurou aqui, como por exemplo vai desde 5 minutos até 60 minutos, ele vai fazer o que? Desligar automaticamente. Muita gente deixa isso aqui desativado porque acha que o GPS vai desligar no meio do pedal, por exemplo, ou se ele parar lá para fazer uma pausa lá no meio do pedal, parei para tomar um café, levei meia hora, cheguei ali e estava desligado, desligou porque... Não. Galera, ele só desliga quando não tiver nada em atividade, ou seja, se você iniciou uma atividade, mesmo que ela esteja em pausa, ele não vai desligar, deu para entender? Ele só vai desligar se você não iniciar nenhuma atividade. Eu deixei aqui 10 minutos, tempo de espera, eu acho que já é um tempo bacana, mas você pode deixar 5 ou até mais, fica aí de acordo com o que você achar interessante. Pausa automática, também é muito importante deixar isso aqui ativado. Se você não quiser usar a pausa automática, você vai ter que se comprometer em toda vez que você, por exemplo, parar, fazer um intervalo no meio do seu pedal, você vai saber que ele vai estar
contabilizando ali. Isso pode comprometer algum treino que você esteja fazendo. Por garantia, deixe essa pausa automática sempre ativado. Ou seja, parou, ele automaticamente para de marcar o treino, tá bom? E na sequência, tom de aviso funcional. Eu gosto de deixar ativado isso aqui também. Significa que toda mudança que ele fizer enquanto eu estiver pedalando, ele vai me dando uns bips, tá bom? Então, as notificações de acordo com aquilo que estiver passando na tela dele, ele também vai me passando aqui. Eu gosto de deixar ativado. Tom da tecla seria toda vez que você mexer no botão aqui, ele fazer esses bipzinhos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ó, tá vendo? Ou seja, essa função aqui apenas emite ou corta o som das teclas quando você pressiona aqui. Mas o som das notificações continua ativo, que é a função anterior. Energia estimada, também recomendo que você deixe isso aqui ativado. Isso é bacana porque se você não tiver nenhum sensor conectado, mesmo assim ele consegue fazer um cálculo base para te fornecer determinadas informações que só seriam fornecidas com sensores, como por exemplo o gasto de energia. Então deixe isso ativado, que eu acho bastante interessante. Em sequência, nós temos aqui o lembrete de registro. Com essa função ativada, significa que quando você iniciar o seu pedal, caso você tenha esquecido de iniciar a atividade, mas desde que o seu GPS esteja ligado, lógico, ele precisa estar ligado, automaticamente ele vai ficar mandando um sinal, emitindo um bip, inclusive, se você deixar aquela função ligada, avisando, ó, você esqueceu de marcar a opção, que é justamente para ajudar você a não esquecer de marcar, de fazer as marcações, de iniciar a sua atividade. É bastante comum, às vezes, a gente esquecer, às vezes, na pressão de uma prova, por exemplo, ou na largada de um evento, você está ali pronto para sair, inicia a atividade e esqueceu de dar o play no GPS, às vezes até ligou, mas esqueceu de dar o play. Então é interessante essa função estar ligada, porque ele não vai iniciar automático, tá? Ele vai ficar avisando que você não iniciou e ele vai ficar ali perguntando se você quer iniciar. E aí você simplesmente vai clicar no botão de iniciar. Depois nós vamos para aqui diretamente no GPS e aí eu vou te explicar melhor. Mas é aqui que você deixa essa opção marcada para ele fazer esse lembrete automático. E por fim, as duas últimas opções, que é o alarme de FC, ou seja, de frequência cardíaca, e de energia estimada. Essas funções nós vamos deixar desativada, por exemplo. Ela é mais voltada realmente para você que já tem exames específicos com relação aos seus gastos de energia e também com relação à sua intensidade de frequência cardíaca. E aí você vai configurar e você vai deixar aqui uma marca já pré-estabelecida para ele te avisar quando você estiver, por exemplo, estourando a sua frequência cardíaca, que é muito importante. Mas aqui nós vamos deixar desativado por enquanto. Galera, agora o próximo passo é a configuração das páginas. O que seria isso? Você já deve ter percebido que aqui no seu dispositivo, com esses dois botões, tem um botão aqui que você troca as páginas, tá? Então esse botão é o que você muda. E cada uma dessas páginas tem vários campos com informações pré-estabelecidas. Mas isso aqui é totalmente personalizável, você pode mudar a configuração desses campos, você pode inclusive diminuir a quantidade de páginas. Ah, eu só quero uma página, não quero precisar ficar trocando, você pode fazer. Mas de qualquer forma, para configurar, não é possível eu vir aqui nele mesmo e configurar apertando os botões. Ele não tem essa opção, como eu expliquei lá no começo. Como vocês podem ver, estão todos os campos aqui, porém eu não consigo mexer neles, eu só consigo navegar naquilo que já está pronto. Então ele já tem aqui algumas informações pré-estabelecidas, mas nós vamos configurar do zero. Eu vou te explicar agora como que você personaliza do jeito que você quer, com as informações que você quer que ele exiba aqui, tá bom? Novamente no aplicativo, agora sim nós vamos aqui na opção configurações de página. Então vou clicar aqui em configurações de página. Nessa tela eu consigo observar que eu tenho aqui 3 páginas que já vem configurada de fábrica, como vocês podem ver aqui, ó. Essas são as páginas, pessoal. É as páginas, exatamente as mesmas páginas que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Nessa tela agora aqui que eu estou vendo no meu dispositivo, é essa que está exatamente aqui agora. Essas páginas, elas fazem parte de um perfil de páginas. Se você observar aqui em cima, está marcando aqui, ó, padrão sem sensor. Ou seja, o próprio fabricante do aplicativo, do dispositivo, já tem alguns perfis com algumas páginas configuradas. Esse aqui é um perfil, se chama padrão. Se eu clicar ali em cima na setinha, lá em cima onde tem marcado isso aqui, esses todos aqui em cima são os pré-estabelecidos já. O padrão sem sensor, que é esse que estou utilizando, aquele que já vem com o campo de cadência e aquele que vem com os dois também, tá? Então agora eu posso simplesmente utilizar qualquer um desses perfis que já vem estabelecido aqui, como está aqui pronto. Mas na verdade eu quero personalizar isso aqui. Como é que eu faço? Isso porque, primeiro, eu quero mudar a distribuição dos campos que já vem aqui. Eu não quero necessariamente ter essas informações aqui.
Além disso, eu também não quero 3 páginas de configuração, como tem aqui, por exemplo, tá? Lembrando que a gente navega nas páginas de configurações por aqui, né? Ó, a gente vai mudando aqui nesse botão e eu vou mudando a página. Cada vez que eu clico nesse botão, rapidamente ele mostra aqui para mim o número da página que eu estou. Número 2, 3 e 1 novamente. Eu não quero 3 páginas, eu quero mudar, eu quero tirar, eu quero só 2 páginas, por exemplo, e quero mudar a ordem dos campos, trocar as informações que estão estabelecidas, por exemplo, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então como é que eu faço? Eu simplesmente preciso vir aqui nos campos, clicar sobre o campo que eu quero mudar e trocar a informação. Básico, simples assim, né? Porém, o grande detalhe, galera, está aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero botar uma outra informação, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em editar. E agora eu vou tentar mudar. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Vou mudar a informação, boto qualquer outra informação aqui, por exemplo. Dou um OK. E agora eu vou dar um salvar. Ele simplesmente não salva. Ele pede para fazer uma cópia daquele perfil. Isso é muito importante você entender. Não tem como você alterar os perfis já pré-estabelecidos. Eu posso até fazer as configurações baseadas em qualquer um deles, mas na hora de salvar, eu vou salvar como um novo perfil. Então, essa é uma maneira de você fazer essas mudanças. Você pega um perfil já pronto daqueles ali, e agora você simplesmente altera as informações que você quer, e aí depois você dá um nome para esse perfil, e a partir dali você já consegue alterar aquele perfil sempre que você precisar. Essa é uma maneira de fazer. Porém, a maneira que eu acho mais interessante é, ao invés de simplesmente criar uma cópia de um já feito, é criar um perfil totalmente do zero, e aí sim eu acrescento quantas páginas eu quero, e depois cada página eu configuro os campos de acordo com como tem que ser. Vamos ver como é que faz. Olha só. Novamente vou nas opções dos perfis, que é clicando em cima do nome do perfil atual, como por exemplo aqui. E agora aqui, ó, aqui embaixo, vejam que tem a opção de personalizar. Inclusive já tem um perfil personalizado que eu mesmo já tinha criado, que é o perfil que eu vim utilizando, mas nós vamos criar um novo agora. Para isso basta clicar em novo. Vou dar um nome para esse perfil aqui, nós vamos chamar de Minha Bike. OK. E agora sim, pessoal, olha só, notem que eu começo com uma página totalmente em branco, nenhuma informação. Agora o próximo passo é eu preencher as informações que eu quero nessa primeira página. Mas observe que eu só tenho uma página de dados apenas. Porém, eu falei que eu quero o quê? 2 pelo menos. Então basta eu clicar aqui no sinal de mais ali em cima e ele vai adicionar uma nova página. Agora eu tenho 2 páginas e para mim é mais que suficiente. Poderia colocar inclusive mais de 2, 3 ou 4 páginas, porém 2 para mim é suficiente. Vamos para a primeira página e a gente vai precisar configurar essas páginas antes de salvar. Ele não permite que você salve sem que as páginas já tenham algum tipo de informação, pelo menos na primeira página. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos clicar no campo de cima e eu vou pré-estabelecer o campo que eu quero. Eu gosto de sempre, todas as páginas, qualquer página, o campo de cima, esse primeiro campo que está aqui em cima, eu gosto sempre de colocar a velocidade atual. Então eu seleciono velocidade atual e dou um OK. Inclusive vocês podem ver que ele já marcou lá em cima agora velocidade atual. E agora simplesmente vou colocando as informações que eu quero, as informações que eu acho interessante. Por exemplo, né? Então vamos lá, acompanha comigo. Na coluna do lado esquerdo você seleciona o tipo de informação. Na coluna do lado direito você especifica essa informação. Por exemplo, eu quero uma informação referente à frequência cardíaca. Então no lado esquerdo eu seleciono FC de frequência cardíaca e aqui eu tenho várias informações referentes. Qual que eu quero? Eu quero a frequência cardíaca atual, que é aquela que quanto que o meu coração está batendo naquele momento ali, né? Pronto, já tem uma página toda preenchida e agora a partir daqui eu já posso salvar esse perfil que a gente já configurou. Simplesmente clicar em salvar. OK. Salvo o meu perfil. E agora, galera, para eu poder utilizar esse perfil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar em aplicar. Pronto, escutaram o bip? Esse perfil que eu acabei de criar já mandou a informação para cá. E agora chegou a vez de a gente conectar os sensores. Caso você tenha aí também um sensor, seja ele de frequência cardíaca, como esse, por exemplo, que eu tenho aqui, que é uma cinta de frequência cardíaca, ou um sensor de velocidade, ou um sensor de cadência. No meu caso eu tenho um aqui que serve para os dois, que eu também vou te explicar como que isso funciona. Ambos os sensores que eu tenho aqui
são também da Magene, veio junto com o dispositivo. No entanto, vale lembrar que não necessariamente precisa ser da mesma marca. Se você tiver da mesma marca, beleza, funciona bacana, mas até mesmo sensores de outra marca, desde que eles tenham comunicação ANT+, e Bluetooth, vai funcionar. Que a propósito, esses são os meios de comunicação que o dispositivo tem com os sensores, ou via Bluetooth ou via ANT+, transmissão ANT+. Para a configuração dos sensores também é bem fácil, bem simples. Começamos primeiramente com o sensor de frequência cardíaca, a cinta de frequência cardíaca. Para fazer isso, nós vamos agora na opção de sensores aqui no nosso app novamente. Então, voltando aqui nas configurações, agora nós vamos no menu sensores. Observe que eu não tenho nenhum sensor configurado e nós vamos agora fazer uma busca para conectar esses sensores que eu tenho aqui. Com a bateria já instalada no meu sensor, eu simplesmente vou clicar aqui em buscar por novos dispositivos. Vamos ver o que ele vai achar aqui. Eu estou com 2 sensores aqui perto de mim. Galera, ele já achou aqui os 2 sensores que estão aqui perto de mim. Observem agora aqui, que logo aqui acima ele tem aqui a marcação do 2609113 e do ladinho tem esse sinalzinho aqui, que é essa bolinha com 2 anteninhas. Isso aqui significa o tipo de conexão, que é ANT+. Ou seja, se você observar aqui na tela, ele detectou 4 sensores, mas eu só tenho 2 aqui. Por quê? São os mesmos, galera. Lembra que eu falei que ele tem comunicação ANT+, e também Bluetooth? Ou seja, ele detectou as 2 versões. E aqui eu posso ir naquela que eu quiser, naquela que eu achar mais interessante. A minha sugestão é você utilizar transmissão ANT+. Ela tem menos probabilidade de falha na comunicação. É um pouquinho mais lento do que o Bluetooth. O Bluetooth tem transmissão mais rápida, no entanto, a ANT+, fica mais estabilizado. Eu recomendo que você use a ANT+, é o que eu uso e nunca dá problema. Vou começar pela cinta de frequência cardíaca, vou simplesmente clicar em cima, e lógico, como eu expliquei, eu quero a ANT+, então vou clicar nesse primeiro que está aparecendo aqui. Pronto, vinculado com sucesso, já está adicionado, ali onde está marcando dispositivos salvos, já está ali, e também detectou o meu sensor de cadência. Galera, esse aqui é um sensor de cadência e de velocidade, mas ele não funciona os 2 ao mesmo tempo. Na sequência eu vou te explicar como isso aqui funciona para você entender também. No momento, ele está pronto para ser usado como cadência. Como eu sei? Simplesmente pelo símbolo que ele está mostrando ali, que é um símbolo de um pé de vela. O sensor de cadência vai instalado no pé de vela, então é muito fácil de você detectar. Eu também vou utilizar a versão dele ANT+, então simplesmente vou clicar aqui e pronto. É dessa forma que eu configuro o meu sensor de cadência ou sensor de velocidade ou qualquer outro sensor que você tiver. Eu não vou precisar do celular toda vez que eu precisar conectar o meu sensor. Se ele já está salvo, sem problema nenhum. Eu só vou precisar novamente do celular, do aplicativo, se em algum momento eu precisar conectar um novo sensor ou remover. Aí eu tenho que fazer por aqui. Não dá para fazer direto por aqui, como eu já expliquei antes. Bom, sensor de cadência já está ligado, sensor de frequência cardíaca também já está ligado. Agora basta a gente voltar. E pronto, galera. Agora, se eu for aqui em cadência, deixa eu ver se eu consigo mexer ele aqui a ponto de, na tela que ele começar a mexer pra gente. Cadência já está ligado. Olha só, a informação aqui no campo cadência. O sensor de cadência vai no pé de vela, ou seja, ele fica medindo as rotações que o pé de vela dá, o número de voltas que dá no pé de vela. E olha só, eu mexendo aqui com a mão, o próprio sensor. Observem que na tela do meu dispositivo já está marcando ali a quantidade de voltas que eu estou dando aqui, ó, no campo cadência. Ou seja, funcionou muito bem. Agora, falando especificamente desse sensor, ele tem uma função também que ele pode ser utilizado como sensor de velocidade, além da função de cadência que eu já venho utilizando. A propósito, pessoal, apesar de esse dispositivo não necessitar de um sensor de velocidade para ele fornecer informações como a própria velocidade e várias outras métricas que ele fornece, é bacana você ter um sensor de velocidade caso você vá fazer um treino no rolo, por exemplo, um treino indoor. Especificamente nessa situação é importante que você tenha um sensor de velocidade. Bom, mas de qualquer forma, vou te explicar aqui porque esse sensor é um sensor específico também da Magene. Veio com esse dispositivo, mas pode funcionar inclusive para um outro GPS que você tenha também. Então agora, como utilizar a função dupla? Ao mesmo tempo, não dá, mas você consegue alternar entre um e outro. Para eu saber se ele está funcionando no modo cadência ou velocidade, eu vejo essa informação ligando e desligando novamente o sensor.
Para fazer isso, eu tenho que tirar a bateria dele. Então é bem simples, a gente vai tirar a bateria dele fora aqui, pronto, já desligou. E agora observem só, para fazer isso basta eu colocar a bateria, ele vai ligar, pronto. E agora observem que ele acendeu uma luzinha aqui, ó, tá vendo? A luz na cor vermelha indica que a função que está ativada nele nesse momento é a função de cadência, ok? Então eu sei que agora ele está funcionando como sensor de cadência. A partir do momento que eu desligar ele e ligar novamente, a luz vai mudar e aí ele vai passar a ser de velocidade. Observem, basta a gente tirar, levantar a bateria, coloca novamente, liga. E agora observe que a luz mudou para verde. Apesar de acender um pouquinho mais fraco, dá para ver muito bem na cor verde. E isso indica velocidade. Ou seja, vermelho significa cadência e verde significa velocidade. Indiferente da função que você estiver utilizando ele no momento, a função que não estiver sendo utilizada, ela simplesmente vai ficar salva ali. Porque toda vez que eu mudar, ele ativa de forma automática. E agora que nós já configuramos tudo que a gente precisava aqui no aplicativo, eu vou te mostrar a navegação dele nos botões, ou seja, o que a gente consegue fazer com ele sem precisar do uso do celular, do uso do app aqui. Resumindo, o que dá para fazer nele de forma independente, sem depender de um celular. E nesse passo eu vou te mostrar agora, desde o momento de ligar até as navegações. Então nesse botão aqui da esquerda, esse primeiro botão, é o botão que eu utilizo tanto para ligar quanto para iniciar as atividades. Para ligar ele, basta segurar por alguns segundos. Pronto, ele bipou, significa que ligou. Vejam que ele liga muito rápido, muito prático também, olha só. E observe que logo aqui acima da marcação da velocidade, essas bolinhas significam os sensores. Então esses dois primeiros sensores que não estão piscando, são os sensores que no momento estão ativos, que é o sensor de frequência cardíaca, que já está vestido aqui em mim, e vocês podem conferir através aqui dessa marcação, que é o 93 ali, o BPM, e também na sequência nós temos ali também o sensor de velocidade, que é o que a gente configurou por último. Aquele outro que está piscando significa que ele existe na configuração, mas que no momento não está ativo, que é o sensor de cadência. Logo aqui à esquerda, nesse menu superior à esquerda, nós temos outros dois símbolos. Esse primeiro da pontinha, que é o desenho aqui de um símbolo de satélite de localização, significa o sinal de GPS. Como ele não está piscando, significa que no momento o sinal está ativo, ou seja, ele já está apto a iniciar uma atividade. Já esse outro símbolo que está piscando do lado é o símbolo de comunicação, de conectividade Bluetooth, que no momento não está ativo, ou seja, ele até está ativo, mas não está conectado a nenhum dispositivo. E por fim, aqui no canto direito, lá no cantinho, nós temos ali também a marcação da autonomia de bateria, que nesse momento está aí com autonomia em carga total praticamente, até porque nós praticamente nem utilizamos ele para nada, a não ser aqui nas configurações. E essas informações vão estar em qualquer uma das páginas que você selecionar. E a propósito, para mudança de página, você clica no botão da direita, logo aqui abaixo, e ele simplesmente vai mudando para a página, para a próxima página. Observe que ele mostra rapidamente ali o número da página e apaga, né? Ó, número 1, número 2, número 1, número 2. E também é o botão que serve para você finalizar a atividade. Não é o botão que pausa, tá? É o botão que finaliza. O botão que pausa é o mesmo botão que inicia. Por exemplo, vamos simular aqui que a gente vai iniciar uma atividade. Como vocês podem ver, para fazer isso, basta agora eu clicar aqui do ladinho nesse botão da esquerda, aqui, logo nesse, clicamos aqui, ele vai dar um bip. Pronto, atividade iniciada, mas no momento como eu estou parado, ele não vai fazer nada ali, ele simplesmente vai ficar zerado. E em seguida, caso eu deseje parar essa atividade, agora basta simplesmente eu segurar o botão novamente aqui, esse botão aqui, a gente segura ele por alguns segundos, como eu vou fazer aqui, olha só. Pronto, ele já zerou todas as informações e automaticamente já salvou na memória, então já estou com a atividade salva aqui. E nós ainda temos esse outro botão aqui em cima, que é o botão para você acender e apagar a luz de forma manual, como eu expliquei anteriormente ali. Você segurando o botão, ele simplesmente acende, ou segurando ele também pode apagar. Ou seja, vamos clicar aqui,
acender o backlight, como vocês podem ver aqui de pertinho. Ele vai ficar aceso ou eu simplesmente apago aqui. E esse botão aqui também tem uma outra função, que é a função de voltas. Você clicando ele, você tendo o campo voltas configurado, que por acaso eu configurei aqui na segunda página, tá bom? Aqui ó, lap, esse campo chamado lap aqui é o campo de voltas. Quando eu estiver em alguma atividade, durante o meu trajeto, toda vez que eu clicar uma vez nesse botão, ele dá início à marcação, ele finaliza como uma volta. Por exemplo, eu saí para fazer um trajeto de 30 km, lá no quilômetro 10 eu pressiono esse botão. Ele vai finalizar a primeira volta com 10 km, mais um pouco para frente eu aperto novamente, segunda volta. E no final eu posso ir lá e ver o meu trajeto segmentado dentro dessas voltas aqui. É muito interessante para um circuito, por exemplo, para você não se perder quantas voltas que você já deu. Fica tranquilo que toda vez que você automaticamente parar, ele funciona muito bem o sistema de autopausa, ele automaticamente te dá um bip na tela, um aviso sonoro, caso você tenha deixado aquela opção selecionada, senão também ele simplesmente vai mostrar um sinal bem grande de pausa, como esse que você está vendo aí. E funciona muito bem mesmo, tá? A pausa dele é bem sensível, o sinal de satélite dele é muito bom, então qualquer parada que você dá, automaticamente ele para. Da mesma forma vai funcionar para quando você retomar a sua atividade. Assim que iniciou o movimento na bike, automaticamente ele já despausa e dá o play de forma automática também, conforme você está vendo aí, funciona muito bem. E esse é o último passo que eu vou te mostrar agora aqui. Vou te mostrar na prática como que a gente faz para transferir uma atividade já feita aqui, que já está salva aqui, diretamente para o seu Strava. E presta atenção na tela porque é muito rápido, tá? Então vamos lá. Abrindo o meu aplicativo agora aqui. Como nós já conectamos ele anteriormente, ó, esse bip significa que ele automaticamente já conectou e a luzinha verde já ficou aqui em cima. E observem, ó, que ele já marcou ali em cima 3 registros estão sendo enviados. Como é que eu posso confirmar isso? Logo aqui em cima no meu menu, aqui onde tem Moisés Nairon, ó, mais um foi enviado, pronto. E eu estou vendo aqui em cima na área de transferência e esse bip que deu aqui agora significa que ele já transferiu os meus arquivos. Ou seja, galera, eu tinha 3 atividades aqui, foram 3 atividades que eu fiz de teste aqui, e as 3 atividades já foram transferidas aqui para o aplicativo. Olha só, vamos primeiro conferir no aplicativo, depois a gente vai conferir no Strava também, tá? Conferindo aqui no aplicativo é bem fácil, simplesmente vão em meus trajetos aqui, e todas as atividades estão divididas aqui por data, com as informações onde vai ter o dia e a hora, tudo certinho para eu saber qual que é, tá? E cada uma delas tem uma numeração específica, né? Por exemplo, as 3 últimas que eu fiz. Nós vamos contar basicamente só essa um pouquinho maior, que foi a que eu fiz de teste aqui agora, que é essa do meio aqui, onde nós temos uma distância de 0,13 km, ou seja, menos aí de 200 metros basicamente, que foi um trecho bem curto que eu fiz aqui para a gente poder testar aqui realmente, tá? Então todas essas atividades já estão salvas aqui, como vocês podem ver, são essas 3 primeiras aqui, como eu estou mostrando na tela para vocês. Foram as 3 primeiras que ele passou agora. Como é que eu sei que ela foi para o meu Strava? Lembram daquela opção de a gente autorizar o Strava? Vamos lá novamente no perfil, clico em eu, e agora aqui ó, em aplicativos autorizados, olha só, lembra, já está tudo salvo ali, ok? Significa que pelo tempo que nós já estamos conversando, automaticamente é para essas 3 atividades já terem ido lá para o meu Strava. Como é que eu vou saber disso? Simplesmente eu indo lá no meu aplicativo do Strava e verificando. Vamos verificar? Deixa eu fechar aqui e entrar no meu Strava. Vou no meu perfil em atividades para confirmar. E olha só, galera, tá aqui, ó. Ele fica assim mesmo com esse nome, ou seja, a data e em sequência RAID. E vocês podem ver que eu tenho 3 atividades aqui. No meu caso eu vou excluir porque foi apenas um teste, mas digamos que eu quisesse editar, caso você não tenha noção do que fazer, simplesmente eu clico em cima da atividade, por exemplo, essa atividade aqui, que é uma das que eu passei agora, e agora eu clico nesses 3 pontinhos e vou em editar atividade, só preencher com as informações como títulos, outros detalhes e até mesmo as fotos que eu tiver para colocar, caso eu queira colocar alguma foto.
é dessa forma que eu faço. Bom galera, chegamos ao final do nosso tutorial. Foi um vídeo bastante longo, mas bem completo também, porque eu te mostrei todas as informações possíveis para você configurar ele do zero. E se teve algum detalhe que você não entendeu, eu te sugiro duas coisas. Primeiro, assiste novamente, volta nas partes que você teve dificuldade, e se mesmo assim você não conseguir, deixa sua dúvida aqui nos comentários. Não importa a data que você esteja vendo esse vídeo, pode ter certeza que eu vou te responder sim, vou tentar te ajudar. E se você preferir também pode inclusive me chamar no Instagram, onde a gente pode trocar uma ideia mais próxima e fica também até mais fácil de eu tentar te ajudar caso a sua dúvida seja um pouco mais complicada, tá bom? E aproveita para se inscrever no canal, porque a sua inscrição é de extrema importância para a gente continuar trazendo conteúdos como esse, que ajudam você a crescer no ciclismo e a melhorar a sua performance. O vídeo de hoje era isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!